Olá, eu vou realizar a correção da atividade 2 do material do Aprender Sempre. O texto chama-se Fulano. Bora lá. Fulano já é D maior no sentido de maioridade. O maior aqui, você só poderia usar se tivesse maior de idade. Como não tem, o correto é D maior. Vem procurando trabalho há 10 meses. O aqui no sentido de passado. Se fosse referente a futuro, eu utilizaria este aqui. Por isso anda meio ansioso. Meio no sentido aqui de mais ou menos, ansioso. O meia se refere à metade. Exemplo, meio-dia e meia, 1h30. Tá? Não é o caso aqui, então, meio, ansioso. Faz alguns meses que voltou. Faz, eu sempre utilizo ele aqui, nesse caso, no singular, tá bom? Ó, faz alguns meses que voltou. Outro exemplo, faz 5 anos que casei. Faz 3 meses que estou namorando, tá bom? Eu uso ele no singular. Então, aqui, faz alguns meses que voltou a estudar. Utilizo esse a aqui porque antes de verbo. Não posso usar crase e também não tem referência aqui a passado. Então, é o a normal. Quando fulano entra na escola, entra dentro da escola, quem entra em algum lugar. Então, dentro da escola seria uma redundância. Então, eu uso na escola. Não se concentra, fica pensativo. Lembra-se de que nunca tinha chegado atrasado ao último serviço. Chegado é o verbo no particípio adequado. Chego está inadequado. Mas isso não foi suficiente. Ou seja, eu uso esse mas aqui no sentido de que deu alguma contradição, uma oposição, tá? De ideia. Então, é esse mas aqui. Quando é no sentido de alguma coisa ruim, olha a carinha aqui, eu uso esse mas com acento para alguma coisa ruim. E quando é soma de ideia, eu uso mais com i. Mas nesse caso aqui, foi alguma contradição. Aí eu uso esse mas, que também pode ser substituído por porém, todavia e assim por diante. Isso não foi suficiente. Era preciso mais, tá vendo? Soma de ideias. O chefe de sua seção, quando eu me refiro a uma repartição ou uma subdivisão de estabelecimento, eu uso o C cedilha, certo? Então, é essa seção que eu tenho que utilizar, tá bom? Não é o sessão com 2S, porque o sessão com 2S seria uma reunião que se faz sentado, tipo uma sessão de cinema, entre outros. E o sessão com CSS significa ceder, doar, encerrar, que também não é o caso. Aqui estamos falando de um departamento, né? Então, o chefe da sessão dele era muito exigente. Por quê? Final de frase, quando eu uso por quê? Ele além de ser no final de frase, ele também está no início, mas olha só, ele finaliza, olha a interrogação. Então, qual é o porquê de final? O separado com acento. Aí vem uma pergunta, por que exigem tanto? Ó, é uma pergunta, eu uso o porquê separado sem acento. Não entende, mas saber o porquê. Quando eu tenho artigo ou a, eu consigo substituir o porquê por motivo ou razão, é esse porquê que eu uso aqui, o junto com acento, tá? Toda vez que eu tenho um artigo aqui, eu tenho que usar esse porquê. Aí vem, não é tudo, pois entender os motivos porque as empresas agem assim. Esse porquê
não é só para pergunta, tá vendo? Ele vai caber aqui também. Porque se eu posso substituí-lo pelo qual ou pelas quais, aí no caso os motivos pelo qual as empresas, tá vendo? Então, é esse porquê. Não é esse porquê porque não está respondendo, não é o porquê de resposta, não é o porquê de final de frase e não pode ser esse porquê porque não tem artigo. Qual me restou? Me restou esse porquê, que eu substituindo ele, pode ser aqui, ó, pelo qual as empresas agem assim, não mudará a realidade dos fatos, porque não é possível controlá-los. Aí vem o porquê de explicação, de resposta, né? Aí esse porquê aqui. Já houve empresas que deram esperanças. Olha só, o houve singular, porque houveram, está inadequado. Ele é impessoal, o houve é impessoal, sem sujeito. Então, eu não preciso colocá-lo no plural. Então, já houve empresas que lhe deram esperanças. Mas, olha só, uma contradição aí, alguma coisa que não está dando certo. As notícias, por enquanto, têm sido... Por que se tem? Porque tem com circunflexo é plural, ó, as notícias, plural, certo? O verbo ter e vir, o plural deles é com e circunflexo. Os outros demais verbos são dois es, mas sem circunflexo. Então, aqui está errado, inadequado. Aqui eu só poderia utilizar se fosse a notícia, aí seria singular, eu poderia utilizar, mas as notícias, plural, tem circunflexo. Sido, mas, as notícias têm sido ruins. Olha só o mas que eu vou ter que utilizar. Esse mas aqui. Aí vem, a mãe tenta ajudá-lo. Ela mesma, porque ela mesma fica estranho. Então, faço uma concordância aqui. Ó, ela mesma, ou própria, procura algo para o filho. Pela manhã, quando lhe diz, já são 6 horas. São 6 horas. 6, plural. Se fosse uma hora. São 2 horas, são 3 horas, agora são 6 horas. Concordância, né? Vamos lá. Verifica, de repente, separado, que fulano já estava acordado. Nos momentos mais difíceis, soma de ideias, é esse mais. Pensa, a gente separado. Não coloque a gente junto, certo? A gente vai, certo? A gente vai. Nós vamos, plural. Nós vamos vencer esta fase. Minha família espera que eu seja, tá? Seja inadequado. Corajoso e esteja, tá bom? Esteja sempre disposto, ó, não use esteja, tá inadequado também. A enfrentar problemas. Não tá fazendo referência ao passado, este aqui. Para mim, eu posso usar o para mim aqui porque tem uma vírgula aqui, ó. Então, eu posso usar o para mim, tá? Aí, enfrentar problemas é rotina. É para eu, agora é para eu, porque, ó, não tem vírgula. Fazer o máximo possível. Não ser mal educado, mal com L, quando eu troco, pode ser bem. Então, aqui no caso, com L, porque se eu trocar por bem, não vai ficar uma frase estranha, então mal com L. Aí, mal educado, ter firmeza com Z, com humildade, H, demonstrando que sou esforçado, com C cedilha, não tendo mal, olha aqui, o mal com U, se eu substituir por bom, também fica direitinho na frase, ó, não tenho bom caráter, mas no caso aqui, não tenho mal, é com U, tá? Substituído de bom.
caráter e tenho disposição, com S, para aprender e coragem para enfrentar obstáculos. Obstáculos com B mudo. Quando tudo isso passar e eu estiver mais seguro, vivendo com menos, não há flexão de gênero. Então, menos, inadequado. Nunca use menos, tá certo? Nunca utilize menos, tá? Inadequado. Preocupações. Vou poder dar apoio a outras pessoas necessitadas, ok? CSSI, ou seja que precisem, com C, de orientação. Até agora, essa é a minha opinião, com I, e opção P mudo. Mesmo que haja um perigo iminente fazendo relação a próximo, tá? Ao perigo próximo. Eminente com E seria alto, elevado, não é o caso aqui. Ratificarei, ou seja, ele confirmará, né? Ele quer confirmar a decisão dele, ó. Ratificarei significa confirmar minha decisão. Já o retificarei seria corrigir. Não é aqui o caso, ele não quer corrigir a decisão dele. Agirei seria a forma correta para não ter que utilizar 3 verbos, né? Ficaria meio que inadequado. Assim. Afim separado, no caso aqui, é confirmar. Esse afim aqui seria de afinidade, de aliado, e o afins com S seria o plural do afim junto, com A junto, certo? Mas no caso aqui ele quer confirmar, então é o afim separado. O próximo, a fim de ajudar o próximo, pois tal comportamento vem ao encontro de meus princípios. É ao encontro de, porque ele está concordando. Se fosse vem de encontro a, seria uma discordância, mas não é o caso, ele quer concordar. Então, o certo aqui vem ao encontro de. Ao encontro de, concordância. De encontro a, discordância. E é isso aí, pessoal.